A Série B não perdoa e o Atlético vem conhecendo esse ponto da pior forma possível. Mais uma vez que a equipe do Roger atua bem, consegue ter em um recorte maior da partida uma superioridade contra o Vila Nova, mas termina saindo derrotada de mais uma rodada da Série B. Um confronto que quando você bate o olho, você pensa, poxa, deu a lógica em Belo Horizonte, deu a lógica no Independência, mas a realidade que os 90 minutos trouxeram foi de um Atlético que poderia ter tido uma sorte melhor. Mas o fator definição, o fator erro pontual, termina fazendo com que o Atlético saia de mais uma rodada sem pontuar na Série B. Até vinha de uma vitória sobre o Volta Redonda, jogando dentro de casa, mas conhece uma nova derrota. E por outro lado, se tem um Vila Nova que é o novo líder da competição. Falar sobre isso na sequência do vídeo. Antes, vou pedir o seu like para que o vídeo ganhe relevância e possa chegar a mais pessoas. Também vou pedir a sua inscrição. Todo dia tem Série B em destaque aqui no canal. Teve alguns problemas aqui nessa terça-feira, inclusive eu ia soltar um pré-jogo, eu preparei um pré-jogo para Atlético e Vila Nova, mas por problemas técnicos, não meus, mas da plataforma, terminei não soltando. Mas bora falar um pouco sobre esse jogo e muito mais do que esse jogo, falar um pouco sobre a trajetória das duas equipes na Série B. Primeiro começando sobre o ponto do Atlético, que quando se olha para a realidade de uma equipe que sobe a segunda divisão, para uma equipe que pisa numa divisão acima da que estava na temporada anterior, você pensa, poxa, vai lutar pela permanência. Eu até imaginava, pelo que é o projeto Atlético, pelo que se tem de grupo, de elenco do Atlético e pelo que foi o início da temporada, eu imaginava um Atlético podendo estar em uma zona um pouco mais confortável da tabela. E quando a gente olha para o desempenho do Atlético, é um desempenho de uma equipe que poderia estar numa zona um pouco melhor da tabela. Conseguiu ser competitiva apesar da derrota contra o Atlético Goianiense na estreia, conseguiu ser competitivo contra o CRB jogando no Independência e praticamente no último lance toma o gol da virada. Contra o Criciúma não foi competitivo, mas joga e vence contra o Volta Redonda na rodada anterior. E aí eu pensava, poxa, a Vitória vai conseguir entregar algum grau de confiança, vai tirar a zica do Atlético para a sequência da competição. E hoje recebia uma equipe com uma outra realidade, um Vila Nova lutando pela liderança, um Vila Nova na parte alta da tabela, como era imaginado, como era esperado. Vila Nova de Rafael Lacerda, que quebrou a fila do campeonato goiano, que inicia e tem o grande ponto do sistema defensivo muito sólido. Eu sempre gosto de pontuar a frase que muitos falam de ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, e essa defesa do Vila Nova, se em teoria talvez não ganhe o campeonato, mas eu acredito que ela é sustentável e ela tem um potencial de ganhar o grande objetivo do Vila Nova na temporada, que é o acesso à Série A, que é um dos grandes objetivos dos últimos anos da equipe goiana. Teve alguns problemas em relação a desfalques nas rodadas anteriores, alguns retornos. Teve o jogo do meio de semana na Copa do Brasil em que não conseguiu desempenhar bem. E aí vem para esse jogo em Belo Horizonte, vai para esse jogo em Belo Horizonte com baixas importantes na linha de ataque principalmente. Não atua bem o Vila Nova, tá? Falando sobre o retrato do jogo, pude acompanhar alguns bons minutos do jogo. Enquanto preparava aqui o resumo da rodada, e vi um Atlético que conseguiu, em um recorte maior do jogo, ser superior, colocou bola na trave, inclusive não que o Vila Nova não tenha colocado bola na trave, mas se teve um Atlético que conseguiu. E aí no pré-jogo que eu fiz e não soltei para vocês, eu falei sobre um favoritismo, uma tendência que existia para o Vila Nova, mas não era um favoritismo grande, por conta desses desfalques do Vila e por conta de como o Atlético, por mais que não tivesse um grande aproveitamento, mas de como o Atlético vinha se comportando na competição. Foi um Atlético novamente bem em comportamento geral, em atuações individuais, mas no final do jogo termina pagando caro. É difícil a gente falar de erros individuais, né? Mas também é difícil olhar para o lance do gol do Vila Nova e não tocar em um erro individual do Fumaça.
Vila Nova vence, o Vila Nova ele é recompensado por, apesar de não ter feito um jogo brilhante, mas foi mais um jogo em que resistiu defensivamente. E é o líder da competição, né? Mais um líder da Série B. Inclusive, nos próximos dias vou estar falando sobre essa rotatividade da liderança da Série B. A gente não teve uma equipe que segurou essa liderança até agora. Vamos ver se o Vila segue na liderança para as próximas rodadas. Vou ficando por aqui. Fica ligado no canal porque teremos o resumo, ou já temos disponível o resumo da rodada 6 da Série B. Até a próxima.